Há alguns anos ficou muito conhecido, viralizou na internet, um vídeo em que uma repórter corria atrás de uma mulher, dizendo: "Senhora, senhora, volta aqui, senhora", e a mulher continuava correndo sem parar. Aquela era uma reportagem da afiliada da Globo em Goiás, de funcionários que batiam um ponto na Assembleia Legislativa de Goiás e simplesmente iam embora. Eles passaram alguns dias conferindo quais eram esses servidores que faziam isso, comissionados, ou seja, não passaram por um concurso, eram de confiança de parlamentares, identificaram 21, e entre esses 21 conseguiram seguir 3 após saírem da Assembleia, e um desses era justamente essa mulher. Essa mulher chegava, batia o ponto e ia embora. Ela inclusive pegava um carro que deixava ela um quarteirão na frente, depois ia tomar um café, passava mais de 2 horas na praça sem fazer nada, ou seja, não estava trabalhando. E aí, quando ela foi indagada pela repórter se trabalhava na Assembleia, o que estava acontecendo, ela começou a sair em disparada, a repórter correndo atrás dizendo: "Senhora, senhora, volta aqui, senhora". O que é aquilo? Uma funcionária que não trabalhava. Ela obviamente recebia uma remuneração, mas ela nem aparecia para trabalhar. Ali já vamos colocar assim, uma picaretagem 2.0. Por que 2.0? Porque a Assembleia de Goiás passou a ter a necessidade de você bater o ponto, né? Acredito que fosse inclusive com a digital. Então, antes, o que os políticos em grande parte faziam? Tinham funcionários fantasmas, literalmente fantasmas. Alguns até já tinham morrido. Então pegava o CPF de alguém que já morreu e basicamente colocava como se fosse um funcionário, ou de gente de outro estado, gente que sequer se conhecia quem era. Só que como você tem a necessidade agora de bater ponto, principalmente através da digital, aí você tinha que pelo menos arranjar uma pessoa para bater ponto, né? Alguém teria que existir fisicamente. Então esse é um caso clássico que aconteceu e que aparentemente acontece bastante ainda no Brasil. Então nós temos em gabinetes, como é que funciona um gabinete? Você tem, por exemplo, vou dizer aqui números hipotéticos, não tão distantes assim na realidade, um gabinete de um deputado estadual, ele tem 70 mil reais por mês, e aí ele gasta como ele quiser. Ele pode, por exemplo, contratar 10 pessoas a um salário de 7 mil para cada um, ou 7 pessoas a 10 mil para cada um, ou 14 pessoas a 5 mil para cada um. Tem um limite, não dá para você contratar 70 pessoas e pagar 1.000 para cada um. Então, o que é uma prática comum é você pegar alguém de sua confiança, ou da confiança de alguém que você deposita grande confiança, e basicamente essa pessoa vai, bate o ponto e vai embora. Então recebe, por exemplo, 3 mil, ela depois saca esse dinheiro, saca, por exemplo, 2.500, 2.800 e repassa para o deputado. Fica com 200, com 300, 500 reais, pelo risco que ela estaria correndo fazendo isso. Então essa é uma prática comum. Mas mais comum ainda são pessoas que vão de fato trabalhar, que vão nos gabinetes dos deputados, trabalham. Só que como é que funciona? Basicamente é o seguinte: olha, eu vou contratar você por 7 mil reais. Agora, vai estar no papel 7 mil. Só que você vai sacar depois 3.500, 4 mil reais e me pagar em dinheiro vivo. Então você vai ganhar de fato 3 mil, 3.500. Então é assim que acontece. Eu falei até com um assessor de um deputado no início desse ano. E ele falou: "Daniel, todo mundo faz isso". Eu não sei se na Assembleia Legislativa da Bahia todo mundo faz, né? Acredito que seja até um exagero por parte daquele assessor, mas ao que parece é bastante numeroso que aconteça isso. Então você contrata às vezes alguém por 10 mil e fala assim: "Olha, você vai receber 10 mil, mas depois você vai sacar 6 mil e me passar em dinheiro vivo", porque não vai poder passar por transferência bancária, vai ficar uma coisa muito escancarada, certo? Então essa é uma prática comum. Então assim, você pensa: "Pô, o deputado já ganha 25, 30 mil". Pois é, aí você tem uma verba de gabinete de 70 mil, que deveria ser pago 70 mil a outras pessoas, ou menos, né? Você não é obrigado a gastar toda a verba. Tem deputados que gastam metade, menos da metade, e é tranquilamente possível, não precisa de 20, 25 assessores.
Então, o deputado acaba ficando com desses 70 mil, às vezes 30, 40, 50 mil reais. Então a remuneração que ele recebe mesmo ali às vezes o de menos. Ele ganha de outras formas. E por que eu estou trazendo esse assunto à tona? Devido à questão do assessor Fabrício Queiroz do Flávio Bolsonaro. Eu não vou aqui contar toda a história, o áudio vai ficar muito grande, o vídeo vai ficar muito longo, certo? E a história já foi bem comentada, vou colocar, claro, links na descrição do vídeo, abaixo, para que vocês possam tirar quaisquer dúvidas. Mas o que se apresenta, o que realmente parece, é algo muito semelhante a esse tipo de prática. A gente vai lembrar aí também da Val do Açaí. Lembra da Val do Açaí, que a Folha bateu bastante no Bolsonaro em relação a isso? O que era a Val do Açaí? A Val do Açaí era uma funcionária que foi colocada como funcionária fantasma do Bolsonaro. Ela estava sempre vendendo açaí numa praia, em Angra dos Reis. Ela nunca estava no gabinete do Bolsonaro. Então, era uma servidora, uma assessora dele, que estava ali na lista da folha de pagamento, mas não trabalhava. E muito dificilmente ela recebia e ficava com toda a remuneração dela. É muito difícil acreditar nisso, né? Até porque no caso dos Bolsonaro, vamos colocar assim, existem servidores, pelo que o COAF informou, que repassavam 99% do que recebiam. 99%. Essas pessoas não trabalhavam. Quem é que vai trabalhar para repassar 99% do que recebia e ficar com 1%? É justamente aquele caso do senhora, volta aqui, senhora. Aquela mulher não trabalhava, ela tinha um salário de R$2.000, se eu não me engano. Obviamente que ali ela não ficava nem com 1.000, nem 500, ele ia ficar com 100, 200, só para fazer aquele papel de ir bater o ponto e ir embora, o resto ficava com o deputado. Então, é o que se apresenta, esse Fabrício Queiroz, que é uma pessoa muito íntima do Bolsonaro, tem várias fotos dele em churrasco, em momentos íntimos, momentos de amizade mesmo, tanto que a filha dele, interessante, a Natália Queiroz, ela trabalhou no escritório do Jair Bolsonaro, depois no escritório do Flávio Bolsonaro, e trabalhava como personal trainer. Então, ela não trabalhava de fato no escritório, ela trabalhava fora do escritório com personal trainer na vida dela, como ela tem direito, mas não poderia estar trabalhando, recebendo pela LERJ, que é a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, se ela trabalhava com personal trainer, né? Então, tem essa situação. O fato de que o COAF estranhou, além da movimentação absurda, 1.200.000 por um assessor, que, segundo foi demonstrado, a casa dele é uma casa extremamente humilde, né? Não vou chamar de barraco, mas uma casa extremamente humilde para quem movimentou R$1.200.000. Então, todo aquele dinheiro que ele movimentava e que ele sacava depois, inclusive porque COAF, voltando, porque COAF caiu bastante em cima disso, porque saltou os olhos, porque eram saques sempre periódicos, que aconteciam na própria Assembleia, e inclusive, é importante destacar que era imediatamente depois das pessoas repassarem. Então o que acontecia? Um servidor no gabinete do Bolsonaro recebia valores realmente hipotéticos, 4.000, aí repassava 2, 3.000 para a conta desse Fabrício Queiroz, e no dia seguinte, ou 2, 3 dias atrás, ele sacava esse dinheiro vivo. Para quem ia esse dinheiro vivo? Não sei. Para o Fabrício Queiroz, não ia. Afinal, mora numa casa muito humilde, não tem tanto dinheiro assim, não ostenta ter tanto dinheiro, então para ele não iria. E o Flávio Bolsonaro, o dono do gabinete, sabe que ele não sabia de nada, né? Normalmente, em outros casos, se comprovou, acho que não conheço nenhum que não tenha se comprovado, quando existiu de fato uma comprovação, de que quem recebia era o próprio deputado, né? Então, é uma situação muito nebulosa. Tem também a questão de um assessor do Flávio Bolsonaro que passou 248 dias em Portugal, inclusive, segundo a própria rede social dele, vive em Portugal, nem no Brasil vive. Eu vou passar um link também aqui na descrição, falando sobre esse assessor que passou 248 dias em Portugal recebendo como se fosse servidor, como se estivesse trabalhando para o Flávio Bolsonaro. Então, o resumo da ópera, que eu quero passar é que, primeiro, essa é uma prática comum, infelizmente, mas é uma prática comum. Então, assim, não estamos vendo nenhuma novidade, não é nada de um escândalo,
eticamente, moralmente é um escândalo. Inclusive, legalmente é um escândalo. Não tem a menor dúvida disso. Mas é uma prática comum. Então não é que estão criando um caso, estão construindo, não estão construindo, é o de sempre o que está acontecendo. Só que o que está acontecendo é com a família Bolsonaro, que é a família que está em destaque, não apenas porque o Jair Bolsonaro foi eleito presidente, mas porque defendeu todo aquele discurso de moralidade, de combater a corrupção, de honestidade, tudo isso, né, para no fundo você ver que, ao que tudo indica, é extremamente provável, salta aos olhos, não tem como lutar contra a realidade, acontecia a mesma coisa. Como é que um servidor do seu gabinete vai repassar 99% do seu salário para o seu homem de confiança? No dia seguinte, o cara saca esse dinheiro vivo, e aí dinheiro vivo depois muito difícil de controlar, né? Então, assim, é um caso clássico, né? Aparentemente um caso muito clássico, muito igual a tantos outros de deputados, vereadores, entre outros, que pediam pedágio para os servidores que contratavam, alguns nenhum trabalhar. Quem realmente repassa 99% do salário, obviamente, não está nem trabalhando. E quem repassa 50%, 60%, 30%, provavelmente está trabalhando, até bati o ponto, trabalhava, mas repassava uma parte, que é o que o pessoal chama de pedágio. Então, vale a pena essa reflexão. Mas onde estão os princípios? Né? Quem dizia, não, ele é novo na política, eu ouvi muito isso. Não, ele é novo. Falei, novo, 28 anos lá. Já tinha um caso da Val do Açaí antes, agora que estourou. Esses casos com o Flávio Bolsonaro e com gente que trabalhou, inclusive, com o Jair Bolsonaro antes de ir para o escritório do Flávio Bolsonaro. Quais foram as reações do governo? Eu vou criar um outro vídeo, que vai passar aqui a indicação logo que esse vídeo estiver no finalzinho, para você poder acessar e ver. Quais foram as reações do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro, como ele se comportou quanto a isso. Aí eu vou fazer também um paralelo, não apenas de como o governo Bolsonaro se comporta, como qualquer outro, seja PT, PSDB, PMDB, qualquer um. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, repassa aos amigos, se inscreve no canal caso não esteja inscrito ou inscrita, aperta no sininho para receber notificações do próximo vídeo e até a próxima.